Dólar ano semanal. Este vídeo não é de uma recomendação de investimento, mas sim a partilha de um breve estudo técnico e fundamental com vista ao nosso lema, que é formar e informar. Ora, muito boa tarde, bem-vindos a mais um comentário semanal ao Dólar Ano. Dólar Ano esse que voltou a fazer máximos que já não se viam há bastante tempo. Aliás, podemos ver aqui pelo gráfico mensal que finalmente superou aqui assim os tais 152 que eu tinha aqui marcado já há muito tempo nesta lateralização, por assim dizer, que ele tem vindo a fazer nos últimos anos, principalmente nesta área, se bem que houve aqui alturas em 2023 e 2024, aliás, deste ano ainda, 2025, este é o máximo deste ano, está aqui assim marcado nos 158,87, portanto aqui ligeiramente abaixo dos 159, portanto ele está desta vez aqui assim a tentar superar estes tais 152, aliás está a negociar acima exatamente deste nível, com a tal situação que tínhamos já referido na semana passada, da eleição de Sanai Takahashi, que conhecidamente adepta da política facilitista de Shinzo Abe, do antigo primeiro-ministro Shinzo Abe, e portanto com os mercados recearem, digamos, alguma pressão para que o Banco do Japão não vá subir taxas e quem sabe mesmo a reduzi-las outra vez, e com situações de incentivos fiscais por parte também da própria governação. O preço atingiu aqui estes máximos na semana passada a 153, acima dos 153, nos 153,27, para voltar a cair um pouco, isto quando Shinzo Abe, quando Sanai Takahashi acabou por perder o apoio, ou seja, o LDP, o Partido Liberal Democrata japonês, até agora no governo, acabou por perder o apoio do seu aliado político de coligação do último quarto de século, cerca de 25, 26 anos, o Komeito, e isso está a colocar aqui assim, de alguma forma, alguns receios ao mercado que relativamente à possibilidade de Takahashi ir a primeira-ministra ou não, ou seja, a poder ter que, se não conseguir ser eleita no Parlamento, provavelmente a ter que ir para eleições antecipadas, e nessa altura logo se vê qual será o novo governo. Portanto, e isso, tendo em consideração que Takahashi era a mais digamos, o lado mais dovish que tínhamos neste espectro governativo, qualquer um que venha sem ser Takahashi há de ser menos dovish e, portanto, a recuar, estas perdas a serem recuperadas, este dólar iene a recuar destes máximos atingidos na semana passada. O mercado está essencialmente a olhar para a parte política mais do que qualquer outra, na medida em que é esta política que está, de alguma forma, a apontar o caminho que o Banco do Japão poderá ou não fazer, e isso, portanto, acaba por ser a quem impacta mais o mercado. Tirando isso, que o mercado andou, tirando isso também houve os números do crescimento salarial também veio bem abaixo do esperado, isso de alguma forma também dá, digamos, alguma ideia de uma maior dificuldade do Banco do Japão subir taxas de juros, isso também conta, obviamente. Relativamente a mais dados económicos, para já temos pouco mais, os Estados Unidos continuam em shutdown, no Japão não há nada de especial e, portanto, vamos continuar, digamos, com algum trade técnico no meio disto tudo. E esse trade técnico, apesar de eu, como sabem, quem me segue, sabe que eu, e continuo a dizer que em termos fundamentais, a possibilidade de vermos o iene a começar a ganhar é elevada. Obviamente que com um governo como o de Takahashi a coisa fica mais complicada, pelo menos durante algum tempo, pelo menos até que
o iene mais fraco e as políticas de incentivos fiscais acabem por acelerar demasiado a inflação e o Banco do Japão tenha mesmo que subir taxas de juros, o que iria voltar outra vez à tal situação de mais ganhos no iene, ou seja, mais pressão sobre o dólar iene. Portanto, mas independentemente de tudo isto, quando olhamos para a parte técnica, e neste momento é a parte técnica que nós temos que estar a olhar, dá-nos mais perdas para o iene. Aqui já vimos no prazo mais longo, o tal gráfico mensal, de que estamos aqui assim perto de quebrar então estes tais 152 e com o mercado a olhar para os tais máximos do ano. Este é o tal máximo do ano que estávamos a falar, está acima, quase a 159, nos 158,87, este é o mínimo. Na altura, e já estamos aqui com este Fibonacci há algum tempo, o que se passa é que, de facto, os 61,8% de Fibonacci estão a ser ultrapassados, tal como está a ser ultrapassada a nuvem de Ishimoku, como vemos por aqui, pela primeira vez já há bastante tempo, quase há mais de 6 meses. Está acima da média móvel das 21 semanas, e a criar a tal, aliás, temos aqui já a tal linha de tendência ascendente que nós tínhamos já, que eu tinha já aqui colocado na semana passada. Quando olhamos para os indicadores de momentum aqui no gráfico semanal, eles, ainda melhor do que na semana passada, indicam a probabilidade de continuarmos com esta tendência ascendente. Vamos ver se há uma quebra mesmo, se há um break desta nuvem de Ishimoku e destes tais 61,8% de Fibonacci retracement deste movimento, mínimo máximo, que se encontra aqui à volta dos 151,60, e o ultrapassar disto, obviamente que temos aqui o máximo da semana passada, como vimos, a 153,27, mas aqui depois temos os tais 78,6% a 154,81. Este poderá ser, digamos, a próxima referência, ligeiramente abaixo dos 155 ienes por dólar. O ultrapassar disto, o mercado vai ver, então, vai voltar a olhar para os tais máximos do ano, os tais 158,87, portanto, muito perto dos tais 159. Creio que é um pouco exagerado, o mercado vai estar aqui a ver o que é que se vai passar para já no mais curto, não tão longo prazo. Não tão longo prazo, temos aqui o gráfico diário, como vemos este gap acaba por continuar aqui e não foi minimamente preenchido, antes pelo contrário, o preço acelerou mesmo, nós na semana passada, há uma semana, estávamos mais ou menos a este nível, houve estes fortes ganhos do dólar-iene que nos levaram até acima dos tais 153, o recuo na passada sexta-feira que veio aqui assim, e veio aqui testar este suporte que temos aqui, entre os 150,50 e os 151,30. O preço hoje já está a voltar a subir e quando vemos que tanto o RSI como o MACD, também eles validam esta tendência ascendente com o preço que está a negociar acima das médias 21, 55 e 200 e acima da própria nuvem de Ishimoku. Precisa de testar e quebrar esta tal área agora aqui de suporte que já mencionei, dos tais 150,50 até aos 151,30, ela precisa de ser quebrada então para termos a possibilidade de ver a continuação do recuo deste dólar-iene para estes níveis, aqui assim, que possa eventualmente vir testar a nuvem de Ishimoku e preencher este tal gap. Nuvem de Ishimoku, essa que se encontra aqui assim na parte de cima nos 148,40 aproximadamente, está nos 147,70, 148,38 neste momento, para ser mais preciso. Mas parece-me a mim que também é capaz de demorar algum tempo a acontecer. Para já tudo indica que o dólar-iene poderá continuar a subir. O mesmo vemos aqui no gráfico a 4 horas, vemos que o preço veio para sobrecompra e corrigiu com o RSI a vir aqui testar a linha de 50 e já está a subir uma vez mais.
estamos a falar de que está nos 57, ou seja, a dar aqui, a validar esta tendência ascendente. O MACD, a linha de sinal, a linha do MACD está abaixo da linha de sinal, mas em terreno positivo, portanto, para todos os efeitos, está com uma leitura relativamente neutra. O preço está agora abaixo da média móvel 21, mas aparentemente está a testar novamente a linha que está agora a dar resistência, que tem sido aqui na semana passada, durante a semana foi praticamente sempre suporte. O preço veio testar, inclusive aqui este suporte que está aqui nos 151,30 e que aguentou portanto, o preço voltou a subir. E isso é o que está para já aqui assim, ou seja, apesar de eu continuar a achar que em termos fundamentais fará algum sentido vermos um recuo mais rápido neste dólar-iene, em termos gráficos, em termos técnicos, aparentemente nós poderemos continuar aqui com a continuação deste movimento em alta, que temos aqui a primeira resistência ligeiramente abaixo dos 155, aqui nos 154,80, dado por um máximo relevante de fevereiro deste ano, de fevereiro de 2025. Temos para isso que, obviamente, superar aqui assim uma primeira resistência dada pelo máximo da semana passada a 153,27. Portanto, o superar disto poderá dar então força ao preço, ao dólar-iene, para vir aqui assim aos tais 154,80, testar os tais 154,80. Por outro lado, o perder deste nível aqui à volta dos 151,30 pode dar de facto a abertura para então começarmos a ver algum recuo neste preço, onde vamos ter numa primeira fase esta área de suporte, 150, volta dos 150, 150, onde temos inclusive a média móvel, neste caso aqui no gráfico a 4 horas, no média móvel 55, que está nos 150,30, e mais tarde a média móvel 200, que está neste momento nos 148,50 e já, digamos aqui, a preencher este tail gap em alta que nós observámos no início da semana anterior. Bom, como sempre, isto é apenas a minha leitura dos gráficos, a minha perspectiva, a minha opinião, e não é nenhuma recomendação de investimentos. Bom, e por hoje é tudo. Desejo a todos o resto de uma boa semana, de ótimos negócios, e eu por mim estarei por cá para a semana para mais um comentário semanal ao dólar-iene. Até lá!